E a gente não para pra pensar que Kardec dizer que é o melhor, né? E isso que o Eduardo está dizendo aí, ó. Depois de Kardec, o seu método, né, foi desprezado e colocado de lado, Michel. Exato. Mas se foi feito isso, não é espiritismo. Mesmo que eu chame de espiritismo. Uma questão lógica. Estão chamando de espiritismo, mas é outra coisa. Porque se eu fiz diferente, como é que o diferente pode ser a mesma coisa? Olha a questão lógica. Eu fiz diferente do que Kardec ensinou, então não é espiritismo. Chame de outra coisa. Ou então diz espiritismo B. Por isso que a gente diz, né, que tem gente que não gosta de espiritismo kardeciano, kardecista. Mas por que a gente diz isso? Para a pessoa saber do que a gente está falando, das 23 obras de Kardec. E outro problema aí, Michel, né, que agora é o Eduardo Marinho fez esse comentário, e aí nós temos em Romances Mediúnicos, através de Emmanuel e de André Luiz, né, que olha o que o Eduardo comenta, a prática das evocações é para a prática do espiritismo, conforme Kardec. E é algo, né, que é desconhecido, que não é usado na grande maioria do movimento espírita, Michel. Não, mas exato. A prática da evocação, o princípio da prática da evocação que está na teoria de Kardec, é um dado positivo da ciência espírita. Eu não posso tirar. O que o Emmanuel fez? Contrariou um dado positivo da ciência espírita. Qual? A evocação. Logo, eu devo rejeitar o que ele falou. Percebe? Como é simples se a gente aplicasse. Ele rejeitou um princípio fundamental do espiritismo, que é a evocação. Se ele rejeitou, eu devo rejeitar quem? A evocação ou ele? Ele. Ah, mas é Emmanuel. Interessa o nome, lembra que o Kardec falou? Não importa o nome. O que eu digo é simples o controle universal. As pessoas que eu estou vendo discutir o controle universal é porque ela não quer aceitar, é porque ela quer. Geralmente é o pessoal da academia, que eles têm um desespero por evoluir Kardec. Eu não sei por que isso. Eles têm um desespero. Se eu não disser em algum momento que Kardec errou ou está incompleto, eles não sossegam. Virou moda agora. E eles estão dentro do movimento espírita se dizendo espíritas e falando em nome do espiritismo. E para dar nome aos bois, eu cito um livro aqui, Adoro Encontre. Ela é uma. Ela, toda vez que ela abre a boca para falar de espiritismo, ela sempre coloca Kardec como alguém que tem alguma coisa que é lá da época dele, não é bem assim, a gente evoluiu, tem que melhorar isso aí. E humildemente ela diz que é ela que vai fazer a melhora, né? É uma humilde, bem humilde. Veja, a gente tem que respeitar a pessoa, tem que respeitar, é uma pessoa, ao meu ver, eu não conheço pessoalmente, né? Mas é uma pessoa respeitada, educada, querida. Mas isso que ela está dizendo, do ponto de vista teórico espírita, não faz sentido. A gente discorda frontalmente. Frontalmente. Já vi ela fazer críticas à obra de Kardec, eu digo, meu Deus, não entendeu. Não entendeu Kardec. É muito parecido com o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique Figueiredo é outro. Quando ele faz determinadas críticas, a gente diz, meu Deus, ele não entendeu Kardec. Daí, como ele não entendeu, ele acha que o problema está em Kardec. Ou, no caso, se não está em Kardec, então adulteraram Kardec. Mas é porque a pessoa não entendeu. Eu vejo as pessoas discutindo, Kardec falou castigo, mas não é castigo, não pode mais. Olha aonde as pessoas estão. Então, isso que eu digo, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Eu quero já. Bom, tem mais alguma questão? Senão, daí eu já faço meu encerramento. Não, Michel, o Robson queria saber aqui, ó. Não se pode evocar os espíritos para questionar André Luiz? Veja, eu vou ser rigoroso ao que ele está colocando. Poder eu posso, mas o que vai mudar? Porque não interessa a opinião do André Luiz. É isso que a gente tem que entender. Não interessa a opinião do espírito. Mesmo que ele dissesse. Porque, vamos pensar. Vamos dizer que ele dissesse alguma. Ele diz coisas contrárias. É a opinião pessoal dele. Porque ela contradiz a universalidade. A universalidade que Kardec apresenta que a gente viu.
Então eu já devo rejeitar. Mas vamos dizer que ele diz o contrário. Aí agora ele mudou de ideia, agora ele concorda, ele desdiz o que ele falou. Mas também não tem valor nenhum, porque a opinião pessoal, o que vale é a universalidade. A opinião pessoal não vale nada, nem para bem nem para mal. E mais, se André Luiz se manifesta, a gente evoca e ele diz que ele está arrependido, 99% do movimento espírita vai dizer que não é ele. É que nem o Chico, tem comunicação do Chico. Conheço grupos sérios que evocaram o Chico e que o Chico disse que está arrependido. Porque ele só ouviu o Emmanuel, porque ele foi escravizado pelo Emmanuel, porque ele deturpou Kardec. Agora, se eu disser isso para o movimento espírita vai dizer o quê? Que eu sou louco e que eu estou errado, que não era o Chico. Então, nota, se eu ficar nessa discussão da pessoa e da opinião da pessoa, isso é uma discussão infinita. Mas é que o Kardec foi mais inteligente. Kardec não ficou discutindo opinião pessoal, nem a dele. Aliás, nesse texto que a gente não leu inteiro, ele diz isso. Eu aceitei aquilo que o controle mostrou, não porque eu gostava, ou concordava, ou pensava. Não interessa opinião pessoal em ciência. Não interessa, porque opinião não muda fatos. A ciência lida com fatos. Então eu diria, qual é a utilidade de evocar o André Luiz? Só se for para ele contar as táticas dele, ele está arrependido de ter sido um inimigo do espiritismo, ele quer contar. Conheço casos assim. Há alguns espíritos inimigos do espiritismo que se arrependeram e eles estão contando as táticas das trevas que eles se utilizaram para desviar as pessoas de Kardec. Isso é interessante, né? Mas o Eduardo diz, eles vão dizer que você está obsediado, eles já dizem, né? Só que qual é o problema dessa questão? É que quando eu concordo com Kardec, por exemplo, eu falo e mostro o texto, a pessoa que diz isso, ela não entende que ela tá atacando a obra, não eu. Percebe? Porque eu mostro o texto Kardec falando, o projeto Kardec Tube, eu quero que me apresentem uma fala que eu disse lá que eu não mostrei o texto. Então eu prefiro estar, se dizem que eu estou obsediado, bom, eu prefiro estar obsediado no mesmo hospício que Kardec. Prefiro estar com ele. Ô, Michel, e nesse comentário do Luciano aqui, eu já diria aqui, lê Kardec, leia os comentários de Kardec, no Evangelho, em toda a obra, os debates de Kardec, as argumentações, e leia, Chico, para ver se, né, se o movimento espírita, o raciocínio deles é aceitável, né, que Chico é uma reencarnação ou foi Kardec. É algo... Basta ler que você já refuta essa ideia, né, Luciano? Não, e pela fala, o Luciano colocou, não é que ele pense isso, né? O movimento pensa. Mas Exato. há vários pontos para a gente colocar nisso, né? Uma que é só conhecer a vida de Kardec, é do Chico, né? A pessoa já vai saber que não. Mas um dos pontos que a gente pode usar é a questão, Kardec tinha Jesus como guia, o Chico tinha Emmanuel. Então houve retrocesso. Houve retrocesso, então. Então, bom, mas isso aí, de novo, a pessoa foge da racionalidade, né? Quando eu vou para a questão pessoal, questão de opinião pessoal, por que as pessoas fogem para essas questões? Porque elas são subjetivas, né? Só que lembra o que o controle coloca. O que o controle coloca, o controle não fica colocando questão de nomes. Por isso que Kardec foi muito sábio, não importa o nome, assinatura, ou é racional e está de acordo com os dados positivos ou não está. Se não está, rejeita. Ponto. Kardec é simples, direto, claro. Então, por isso que eu acho que não tem confusão. A confusão tá porque a gente não aceita. Aí tudo bem, o movimento espírita não aceita. Mas aí ela devia dizer, eu não aceito, estou propondo outra coisa. Mas ela não aceita e chama de espiritismo a sua ideia. Aí ela está sendo o quê? Imoral, antiética. Porque a pessoa pode gostar, pode ter a crença que ela quiser. Agora ela tem que deixar claro a verdade, né?